Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar. No mês de maio nós estamos inaugurando uma série nova de programas. Nossos programas são temáticos. E neste mês de maio nós vamos tratar de sindicalismo e conquistas. Por quê? Porque desde um ano e meio para cá, sobretudo, o movimento sindical vem acumulando perdas. Nós tivemos a aprovação da lei da terceirização, só na área privada, não falando do setor público. Depois, a lei trabalhista, que desmancha a CLT e, inclusive, cria dificuldade para a justiça do trabalho. O governo fez um esforço enorme para aprovar também a reforma da Previdência, que seria uma paulada nos trabalhadores. Junto com isso, você tem a recessão econômica, o desemprego brutal. Nos 3 últimos meses aumentou o desemprego, a criação de vagas na informalidade e as vagas formais até um salário mínimo e meio, portanto, baixa remuneração, empregos que geralmente são empregos de baixa qualidade. É claro que isso cria um problema muito grave para o movimento sindical e dificulta avanços e conquistas. Mas a entidade e o dirigente que não se intimidaram, que praticaram o velho e bom sindicalismo, que não tem mágica, o arroz com feijão, de se apoiar na base, esses evitaram duas coisas. Evitaram a perdas econômicas e evitaram também que a lei trabalhista, que entrou em vigor dia 11 de novembro, chegasse e desmanchasse as convenções coletivas. Então eu tenho aqui pensado lá com o pessoal da agência sindical que nós precisamos valorizar os exemplos de entidades sindicais e de dirigentes que tiveram lucidez de fazer enfrentamento e estão colhendo frutos positivos dessa luta. Muito bem, dessa opção correta. Quem vai abrir a série hoje é o Chiquinho Pereira, Francisco Pereira de Souza Filho. Chiquinho preside o Sindicato dos Padeiros de São Paulo, um sindicato grande, aqui com base na ABC, etc. Ele é secretário de Organização e Políticas Sindicais da UGT, e o Chiquinho também tem uma história de militância, começou lá no Partidão, o Partidão não existe mais, e hoje o Chiquinho é filiado ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Chiquinho também é reconhecido no movimento sindical como um dirigente que lá no passado atuou contra a ditadura e pela volta do que nós chamávamos na época das liberdades democráticas, né? Na verdade, restabelecimento do Estado de Direito, cujo ápice foi a Constituição de 88. Então, eu agradeço muito, Chiquinho, aqui pela presença e obrigado, viu, Chiquinho, pelo seu comparecimento. Sei que tem tanta coisa para fazer aí com a agenda corrida. E aí vamos tocar esses assuntos aqui durante o programa. E também agradeço a Ariane Soares, jornalista da Agência Sindical, que encaminha as perguntas e participação dos telespectadores e dos internautas. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin. Boa noite a você. Boa noite, Chiquinho. Obrigado por mais uma vez participar aqui do nosso programa. Você que nos acompanha, envie sua pergunta, participe também do programa. Nós temos alguns meios. Um deles é o WhatsApp. É São Paulo 011 97471 9071. Repetindo, 97471 9071. Também temos o nosso Facebook, em facebook.com/João Franzin ou /Agência Sindical. Nele você pode também enviar seu comentário, pois estamos ao vivo. Ou, se preferir, pelo e-mail tv@agenciasindical.com.br. Eu conto com a sua participação. Muito bem. Chiquinho Pereira, como é que o sindicato enfrentou a lei trabalhista? Vocês fizeram assembleia na base, seminários, boletim. Aliás, a Sueli, assessor de imprensa, está aqui com a gente. Obrigado pela sua presença, Sueli. E como é que foi esse enfrentamento, digamos, que botou uma barreira ao avanço das maldades da lei? Muito boa noite, boa noite a todos. Eu, primeiro, me sinto muito bem e muito agradecido pelo convite e que me dá uma oportunidade de conversar um pouco aqui com todos e falar um pouco realmente dessa experiência. Eu concordo contigo na abertura quando você diz um pouco sobre a reforma trabalhista e as consequências, né, o desdobramento dessa reforma trabalhista.
Eu acho que há duas questões que eu considero assim extremamente importantes e que acho que deveria estar sendo discutida. A primeira delas é que a reforma trabalhista ela está trazendo problemas muito sérios para os trabalhadores, para a relação capital e trabalho, contra aqueles que disseram que o processo seria uma modernização e queria facilitar a vida de todo mundo e queria gerar milhões de empregos formais, etc, etc, e foram por aí. Na realidade, fizeram uma grande lambança, trouxeram problema realmente muito grave e embutido na reforma trabalhista, eu teve aí a tal, na minha opinião, a reforma sindical disfarçada de reforma trabalhista, sim, que coloca realmente os sindicatos, e principalmente aqueles sindicatos digamos, que não tinha atuação de base muito forte, como é o caso dos padeiros, hoje está tendo problema para poder fazer esse ajustamento. Nós, felizmente, Franzinho, nós temos trabalhado muito, o Sindicato dos Padeiros, para se ter ideia, na década de 90 ainda nos anos 90, nós tínhamos um problema muito sério com o registro, um direito elementar dos trabalhadores, que era ter registro em carteira profissional. Sim. Então, nós viemos trabalhando muito, o sindicato nunca deixou de atuar na base, nunca deixou de sindicalizar. Aliás, foi as primeiras lições que eu aprendi quando vim para o sindicalismo, era que toda dificuldade que pudesse encontrar na luta cotidiana, o lugar onde você deveria discutir, o lugar onde você deveria buscar apoio, seria exatamente nas trabalhadores, junto à sua base, junto aos trabalhadores. E assim nós fizemos a lição. Tanto que nossas campanhas de sindicalização, por exemplo, são campanhas permanentes. E aí eu tenho um dado. O resultado é muito bom. E é uma coisa importante, assim, que uma categoria muito dispersa como é a nossa, formada por pequenas unidades, né? Então, você sindicaliza numa semana, na outra, quando você vai entregar a carteirinha, o trabalhador já não está. Há uma rotatividade também muito grande, então é muito difícil. Ou seja, para se ter um número razoável de trabalhadores sindicalizados, dos 70 mil, nós temos 23 mil trabalhadores sindicalizados, a campanha ela é permanente. E assim é também em relação a outras lutas. Agora, Chiquinho, nesse período de lei trabalhista que chegou, muito agressiva, aumentou o número de sócios na campanha? Você já mensurou quantos sócios? Olha, aumentou e aumentou bastante, Franzinho. Por quê? Porque nós estamos fazendo a discussão com o trabalhador dos efeitos da reforma trabalhista, inclusive nós estamos tentando colocar as coisas no devido lugar. Sim. Porque o governo, infelizmente, aqueles que eram os defensores desta reforma trabalhista, eles não foram honestos com os trabalhadores, com a sociedade como um todo. Eles faltaram com a verdade quando disseram, por exemplo, que ela iria criar milhões de empregos formais. O que nós estamos vendo hoje, por exemplo, é que aumentou a informalidade, sim, sim, e aumentou bastante, quer dizer, a soma dos trabalhadores informais mais aqueles que trabalham por conta hoje já é superior ao número de trabalhadores que têm carteira assinada. Então, essa discussão com o trabalhador, pelo menos no nosso caso, ele está compreendendo muito bem. E esta compreensão tem feito com que ele tome uma decisão, ou sim, seja, ele entende que ele não pode ter uma perspectiva de ganhos sem ter o sindicato ao seu lado, organizado, forte e lutando em defesa dos seus direitos. Chiquinho, por falar em ganhos, na mais recente campanha salarial, o sindicato obteve ganho real no salário, também parece que teve 10% na cesta básica e outros benefícios. Diga pra gente 3 ou 4 avanços que vocês tiveram ganho na campanha salarial. Olha, além de todas as campanhas salariais nossas, todas elas, não teve uma campanha salarial que não teve aumento real. Né? Mais ou menos, mas todas elas tiveram aumento real. Com crise ou sem crise. Mas daí por dentro nós tivemos coisas importantes, por exemplo, nós temos convênio médico, né? Que hoje é um problema extremamente importante. Isso está na convenção coletiva. Está na convenção coletiva. Convênio médico nas duas convenções, na convenção coletiva do ABC e na convenção coletiva de São Paulo. Então você tem convênio médico, tem PLR, né?
um PLR para toda a categoria, para todos os trabalhadores. Isso também está na convenção? Está na convenção. Agora, é um valor fixo ou a negociação se dá por empresa? Não, sempre nós temos um básico, que é para as empresas menores, um mínimo, e depois com todas as outras empresas, independente se são menores ou maiores, nós fazemos as negociações para aumentar aquele PLR que havia sido negociado. E aí você tem outras coisas, tem dia do padeiro, tem cesta básica para toda a categoria e por aí vai. Na database da categoria, vocês aumentaram a cesta básica em quanto por cento? 10%, foi isso? 10%. E o reajuste salarial foi de quanto? O reajuste, ele variou. Sim. Ele foi de 3% a 12%. Por que de 3% a 12%? Aliás, 3,5% a 12%. Bom, hein? Porque foi o da convenção coletiva foi o menor, sim, que foi os 3,5%. E depois nós saímos negociando empresa por empresa e esses reajustes chegaram até 12%. Muito bom, muito bom. Portanto, mesmo numa conjuntura de agressão aos direitos trabalhistas, de fortíssima recessão, o sindicato propiciou ganhos à categoria. Aliás, eu estava conversando ontem, acho que era o Calazans dos hoteleiros e o Rubens, que é diretor, ele dizia, de todas as organizações da sociedade, né, que a gente conhece, a única cuja atuação resulta em distribuição de renda é o movimento sindical. Todas as demais que eu conheço resultam em concentração de renda, né, as que lidam com o fator econômico. E o sindicalismo não, ele consegue propiciar, ainda às vezes que em ganhos muito pequenos, mas alguma distribuição de renda na base, portanto, melhoria do padrão de vida dos trabalhadores, do seu poder de compra. Me avisa, Eduardo, que temos a correspondente, a Rita Casaro, jornalista do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, que fala da intenção do governo federal de privatizar a Eletrobras, que é responsável por quase 50% da transmissão e 30% da geração de energia do país. Vamos ouvir a Rita, vamos lá? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzinho. É um prazer conversar com você e com os amigos que acompanham o Repórter Web desta semana. Franzinho, temos um tema na pauta desta semana que é fundamental não só para os engenheiros ou para o movimento sindical, mas para toda a sociedade. É a intenção do governo federal de privatizar a Eletrobras. Segundo foi revelado por uma matéria investigativa no mês passado, Franzinho, para ganhar a opinião pública para essa ideia de privatização do setor elétrico, que já havia sido abandonada há mais de 10 anos no país, parece que o governo até contratou uma agência para a qual ele teria pago 2 milhões de reais para falar mal da Eletrobras. E assim a opinião pública ficar favorável à venda da empresa. O que essa propaganda negativa não contou, Franzinho, é que a Eletrobras é a maior holding de energia da América Latina, responsável por quase 50% da transmissão de energia no Brasil e por 30% da geração. Ou seja, é fundamental para o nosso desenvolvimento, para a soberania nacional e para o bem-estar da população. Para completar, parece que querem vender a Eletrobras por 12 bilhões. Só que o grupo tem em ativos o valor estimado de 350 bilhões de reais. Ou seja, a ideia é entregar uma empresa estratégica na Bacia das Almas. Para quem estiver interessado no assunto e quiser mais informações, é só acessar a matéria sobre o tema, que está no Jornal de Maio da Federação Nacional dos Engenheiros e disponível no site www.fne.org.br. É isso, Franzinho. Um abraço e obrigada pela oportunidade. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Obrigado, Rita Casaro, pela sua participação sempre lúcida e com informações importantes e com opinião também correta a respeito dos fatos. Um abraço ao Murilo, ao Fernando Palmezinha, demais dirigentes do sindicato. Eu queria, antes de passar as perguntas, mostrar o livreto da Convenção Coletiva dos Padeiros. Convenção Coletiva de Trabalho, cada cláusula que se encontra neste livreto tem força legal
tem que ser respeitada e aplicada por toda e qualquer empresa da base. Então nós precisamos conhecer as convenções coletivas das categorias e valorizá-las, porque elas garantem a dignidade do trabalho do frentista, do comerciário, do bancário e também dos padeiros. Franzinho, eu poderia só comentar alguma coisinha sobre a convenção? Eu queria destacar mais duas questões aí que nós temos, conquistas importantes dentro da nossa convenção coletiva. Uma delas trata-se da questão do adicional noturno. Tá. E só assim eu compreendo a questão do negociado sobre o legislado, que tanto o governo falou sobre isso. Adicional noturno dos padeiros, 37%, é isso? 37%. E a lei diz 20%. A lei 20%. Quer dizer, quase o dobro. O que eles pretendem com o negociado sobre o legislado é diminuir. Na nossa visão é sempre aumentar, né? Então, essa é uma prova concreta de como é que se faz o negociado sobre o legislado. Quer dizer, adicional noturno na lei é 20% e nós estamos com 37%. Chegando quase a dobrar isso. Negocia para cima. Negociar para cima, claro. Evidentemente. E a outra questão é uma questão de extrema importância para os trabalhadores do setor de panificação e confeitaria. Estou tratando de duas coisas. Uma, sobre a questão da higiene nos locais de trabalho, que foi conquistado realmente, e aí não é só uma conquista para os trabalhadores, é uma conquista para o conjunto da sociedade. Sim. É importante que a dona de casa, aquele frequentador de uma padaria, hoje ele tenha a segurança de que o produto que ele leva para dentro de sua casa, leva para os seus filhos, é feito num ambiente com higiene, graças a uma luta dura, ferrenha, que o Sindicato dos Trabalhadores iniciou ainda nos anos 80, como forma de dar um pouco de decência ao trabalhor, porque nós trabalhávamos, de certa forma, mal vestidos, mal trapidos dentro da indústria de panificação. Então, começamos com uma campanha por essa questão de preservar a higiene, o ambiente de trabalho, ser bom para produzir, garantir ao conjunto da sociedade, ao consumidor, um produto de qualidade e com segurança alimentar, e dando, de certa forma, um pouco de satisfação ao trabalhador também. Muito e a bom, outra questão muito bom. nessa linha, Franzinho, é a questão da NR12. Norma regulamentadora. O que é a NR12? A norma regulamentadora número 12. Nós temos uma quantidade de trabalhadores mais antigos, mais velhos na categoria, literalmente mutilados. Mas era por maquinário? O que era? Exatamente, eram as máquinas de fabricação de pães, doces, etc. Sim. Quem vê uma padaria vê um ambiente muito gostoso, muito aconchegante, mas desconhece realmente o que tem por trás dos processos de produção. Vou dizer a minha avó, por fora, bela viola. E por dentro, pão bolorento. Eu não iria exagerar tanto. Hoje não tem mais pão bolorento. Mas nós fizemos uma luta muito dura para que a NR12, primeiro, ela se mantivesse como uma norma que garante segurança para os trabalhadores. Né? E segundo, fazer cumprir dentro das indústrias de panificação e confeitaria para que os trabalhadores não pudessem ser mutilados. Olha, te digo a você, telespectador, quem quiser saber a vida, como é a vida de um acidentado, tire alguns minutos do seu conforto e vá visitar um homem, uma mulher, um chefe de família que até ontem comandava sua casa do ponto de vista econômico e por conta de um acidente já não pode fazer mais isso. Sim. Você vai ver o que é tristeza. Perfeito, Chiquinho. Muito bem observado, porque às vezes não é... Quer dizer, a pessoa fica com a sequela do acidente, né? Nós tivemos um acidente agora numa empresa chamada Tower, em Arujá, em que o trabalhador perdeu as duas mãos. É uma coisa chocante, inadmissível. Uma multinacional, você é uma empreseca de fundo de quintal, você não tá de acordo, mas até falar, mas é precária, empresa pobre, tudo esculhambado. Mas não, multinacional não E depois outra coisa, às vezes demora para a Previdência dar o benefício. Sem dúvida. Quer dizer, além dele ter o sofrimento físico, a humilhação de ter perder um membro, etc., também fica prejudicado na sua renda. Chiquinho, eu vou pedir licença para a Ariana já fazer aqui uma pergunta, ele responde, você faz duas, depois você faz três, para o Chiquinho atender os nossos companheiros aqui que nos acompanham com as perguntas. Pode ser? Pode, vamos dar início então à rodada de perguntas com o João Carlos Gonçalves de Uruna. Ele é secretário-geral da Força Sindical
mandou 2 perguntas, vamos encaminhar uma, se houver tempo depois encaminhamos a outra. Pouca gente faz o que vi o Sindicato dos Padeiros fazer, a impressão da convenção coletiva e distribuição para os trabalhadores da base. Tem surtido efeito? Qual o efeito? Oh, bacana a pergunta, hein? Primeiro, eu agradeço muito aqui. O Juruna é um grande dirigente sindical, um lutador realmente importante do setor metalúrgico e tem feito uma luta realmente muito grande que serve de inspiração para outros sindicatos, inclusive. Um abraço a você, Juruna. Olha, eu francamente, eu responderia essa pergunta, Juruna, e agradeço pela oportunidade, dizendo o seguinte: a luta que nós desenvolvemos no sindicato, ela é muito árdua. Um dirigente sindical que realmente se dedica para valer a sua categoria, seja ela qual for, ele é um dirigente que acaba sofrendo muito, porque ele carrega todos os problemas dos trabalhadores e meio que se sente na obrigação de dar resposta para tudo aquilo. Então é um sofrimento muito grande. Agora, a recompensa também vem. Quando você faz uma boa negociação e oferece, você tem certeza absoluta que está oferecendo um ganho para o trabalhador, e aquilo reflete, na pior das hipóteses, pelo menos num copo de café com leite, um pão com manteiga a mais na mesa para a família daqueles trabalhadores, não tem algo que seja mais compensador do que isso. Então eu me sinto muito satisfeito com toda a luta, apesar de todo o desgaste, de tudo aquilo que a gente enfrenta no cotidiano, mas é extremamente compensador. Perfeito. Obrigado, Chiquinho. Ariane Soares, mais uma pergunta. Vamos fazer 3. Vamos fazer 3. Então, a próxima pergunta é do Val Gomes, jornalista dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, também da categoria, da confederação da categoria. Ele diz assim: Chiquinho, qual a importância do jornal A Massa do Sindicato dos Padeiros para informar e mobilizar a categoria? Aliás, acho que é uma das publicações mais antigas do movimento sindical, mais regulares, né? É verdade. Olha, A Massa, o título do jornal A Massa, ele tem uma história muito fantástica. Primeiro, assim, era o meio de comunicação mais atual que se tinha, mesmo ainda quando era proibido circular os jornais no período da ditadura militar. E de forma escondida, de todas as formas, a gente fazia o jornal circular e assim por diante. E para nós, Val, eu agradeço muito que você foi uma pessoa que contribuiu muito, mas muito mesmo, com o jornal A Massa, dando as suas impressões, em alguns momentos trabalhando de forma, ajudando a diretoria do sindicato a encontrar um caminho para esse veículo de comunicação, que até hoje ainda é talvez uma das formas, eu não digo a principal, mas uma das principais formas, em termos de resumo, que o sindicato encontra para comunicar com seus trabalhadores. Mas tem uma história, a importância é tão grande, que tinha muita coisa que chegava assim, ao extremo da seriedade e chegava também ao extremo até de ser cômico. Por quê? Porque ainda na década de 80, não eram poucos os donos de padarias, nós tínhamos uma relação muito estremecida, e quando nós chegávamos para entregar o jornal ao trabalhador, o dono da padaria era o primeiro que estava ali na frente, e quando via o título do jornal A Massa, ele mesmo pegava o jornal e amassava o jornal todinho e jogava no lixo, e dali começava uma briga que chegava até a situação física até. Mas o jornal ainda é um veículo de comunicação extremamente importante para a nossa categoria, em forma de resumo, como disse aqui, e os nossos trabalhadores leem. Nós temos uma tiragem de pelo menos 50 mil jornais, que é entregue de padaria em padaria, e é mensal? na mão de cada trabalhador, é exatamente uma tiragem mensal. Tá. E tem que ser assim porque demora, como eu disse no início do programa, é uma categoria muito pulverizada, são 6 mil padarias que nós temos. Então, você sair por São Paulo, passando em cada uma dessas padarias, tentando entregar na mão de cada trabalhador, realmente é uma tarefa difícil, mas nós fazemos com muito prazer e tem dado resultado extremamente positivo. Mas muito obrigado, viu, Val? A credibilidade de um veículo de comunicação está muito ligada à sua regularidade. Os bons veículos são regulares, tanto é que a Folha de São Paulo diária sai todo dia.
não é? E o Jornal Nacional, por mais crítica que temos da Rede Globo, ele é historicamente naquele horário, né? Não muda. Então a regularidade é um item fundamental para a credibilidade e para a longevidade de um veículo de comunicação eletrônico, site, boletim, programa de TV, programa de rádio, etc. Ariana, eu queria fazer mais uma pergunta para o Chiquinho. Vamos aproveitar o nosso convidado. Pode ser? Claro, claro. Vamos encaminhar, então. Pergunta de Luiz Gonçalves, o Luizinho, também mandou agora à tarde para a agência. Ele diz assim, ele é o presidente da Nova Central São Paulo. Ele diz assim, Chiquinho, o que você achou da campanha dos condutores de São Paulo filiados ao GT? Eles garantiram a ultratividade, bons percentuais e outros benefícios sociais. Garantiram o quê? Primeira palavra? A ultratividade, bons percentuais e outros benefícios sociais. Você concorda que a presença efetiva do sindicato nos locais de trabalho tem possibilitado uma resposta de confiança das bases? Olha, muito oportuna a pergunta, Luizinho. Eu agradeço, aproveito aqui para mandar um abraço a você e todos os companheiros trabalhadores e a direção do Sindicato dos Condutores de Veículos de São Paulo. Fizeram uma campanha salarial maravilhosa. É inequivocamente uma das categorias extremamente combativas que nós temos aqui no nosso país. Assembleias altamente representativas, como foi a última Assembleia de aprovação da Convenção Coletiva, e até provocou no bom sentido, chamou o trabalhador à responsabilidade de dizer que esta reforma trabalhista não se aplicaria na categoria de condutores de veículos. E eles fizeram valer isto, garantindo inclusive a questão da ultratividade. Isso são poucas as categorias que conseguem realmente um feito como esse. Por isso eu aproveito aqui para parabenizar toda a categoria, o presidente Valdevan 90, o Chiquinho, toda a direção do sindicato e a você, Luizinho, pela oportunidade. E quero dizer que vocês são de fato uma categoria que serve de exemplo em todo o território nacional a ser seguido como uma categoria combativa. Muito bem, obrigado, Chiquinho. Ariane Soares, eu quero crer que o Chiquinho já tem indicado aqui um dos próximos convidados do nosso programa, que é o Valdevan 90, o Chiquinho, né, também que é dirigente, para que venha falar a respeito dessa campanha vitoriosa dos condutores. Chiquinho, talvez você não sabe, eu ajudei a fundar o Sindicato dos Condutores de Americana. Era a associação, né, eu trabalhava no Sindicato da Borracha, e o presidente era o Brito. Era um motorista da AVA. E era uma coisa até, fala hoje em dia, parece até uma coisa folclórica. O sindicato era associação, e aí não tinha renda. Como o Brito era barbeiro, ele virou barbeiro do Sindicato da Borracha, então ele tirava a renda dele dali e nós dávamos uma sala para eles, para funcionar o sindicato. Então eu tenho assim, um contato com essa categoria de algum tempo, agora não tanto mais, mas já tive. Nos avisa o implacável diretor Eduardo que temos um seminário da UGT, que foi esse seminário referente ao 1º de maio. Todo 1º de maio a UGT faz um seminário e neste ano parece que se debateu lá a questão da indústria 4.0. Tem muita lenda nesse papo de indústria 4.0, tá? Essa tecnologia alta, a indústria bombando, mas que tipo de emprego que ela gera? Não é? Então, isso é uma pergunta que tem que ser feita. Porque eu participei de um debate recente e um economista disse isso. Tá bom, é tecnologia alta e muita produtividade, produto de excelente qualidade, mas é a qualidade dos empregos. Isso tem que ser discutido. Vamos ver o que foi tratado na UGT. Eu paro de dar palpite por aqui. Vamos lá, Edu? Nos dias 26 e 27 de abril, a UGT realizou o seminário 1º de maio para debater os impactos da 4ª Revolução Industrial, a Indústria 4.0, no futuro dos empregos. O presidente nacional da UGT, Ricardo Patá, destaca que o seminário é a forma da central comemorar o Dia do Trabalhador há 5 anos. É um 1º de maio que não teria comemoração nenhuma. Como nós temos feito nos últimos anos um debate, um diálogo em seminários, resolvemos fazer, porque é importante, principalmente nesse momento. E não há dúvida que a preocupação de todos que aqui estão participando, mais de 500 pessoas, sindicalistas do Brasil inteiro,
na realidade, do crime que o governo e o Congresso Nacional fez com os trabalhadores, né? Flexibilizando de forma exagerada e tentando eliminar o sindicalismo no Brasil. A pretensão realmente é essa. O evento recebeu no segundo dia presidenciáveis para debater o assunto. Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB à presidência da República, falou sobre a nova lei trabalhista e que é contra o imposto sindical. Ela tem imperfeições, vamos corrigi-las. Então eu já tive várias reuniões com a UGT, trabalho intermitente, questão das mulheres, questão de insalubridade, questões de jornada, o custeio. Eu sou contra imposto sindical, acho que está errado, não tem que voltar, mas temos que achar uma maneira de verificar o custeio. Então eu acho que aperfeiçoar é sempre importante. Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência da República, disse que se depender dele, a nova lei trabalhista será revogada. Isso é uma perversão que faz parte de uma selvageria neoliberal mofada que se impôs ao Brasil a partir do golpe. Evidentemente que nós não temos que ter medo de reforma, não é? O país tem instituições bastante anacrônicas em relação às modernidades que têm acontecido em todas as áreas e também no mundo do trabalho. Mas jamais prosperou a nação que introduziu no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. E as demonstrações estão aí, as evidências estão aí. O país apresentando estatísticas de reversão da profunda depressão econômica que passamos, embora seja uma mera estatística, e o desemprego aumentando e a informalidade chegando já a atingir a maioria do povo brasileiro. Nós vamos ter agora a condição de mobilizar o povo brasileiro. É possível perfeitamente reverter, propor uma reforma que realmente seja contemporânea das novidades do mundo do trabalho, mas que restaure, volto a lhe dizer, os dois grandes valores, que é a segurança jurídica e a segurança econômica para o mundo do trabalho. E o Brasil jamais prosperará se ele não criar condições, evidentemente, com todas as restrições práticas que isso impõe, mas o Brasil tem que forçar a mão para aumentar o poder de compra dos salários. É preciso aumentar a proporção dos salários na renda nacional para que a economia brasileira volte a ter alguma condição de crescer. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje, nesta primeira quinta-feira de maio, abrindo a série Sindicalismo e Conquistas. E quem fala sobre o tema é o Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros de São Paulo e também dirigente nacional da UGT. Chiquinho, a lei trabalhista acabou com o imposto sindical. Eu considero inconstitucional, mas eu não sou leigo, né? Aliás, peguei um documento do Ministério Público hoje falando exatamente sobre isso. Como é que nos sindicatos padeiros vocês têm resolvido esse estrangulamento financeiro? Olha, no nosso caso, concretamente, embora a contribuição sindical, eu acho que esse sistema ele poderia ser mudado, poderia ser modificado. Eu até acho que poderia cortar essa ligação direta com o Estado, mas, na minha opinião, deveria ter dado um tempinho para poder os sindicatos encontrar uma saída, uma forma de se adaptar. Teria que ter uma transição. Uma transição. Alguma transição teria que ter, porque chega a ser, assim, maldoso o que foi feito. Você contar com uma receita nesse mês para pagar suas contas, etc., e de repente te cortam. Sim. E acabou. Então eu acho que deveria ter tido realmente uma transição. No nosso caso, nós estamos fazendo aquilo não porque a lei impõe, mas porque a gente acha também que poderia buscar um outro caminho. Nós estamos fazendo as duas coisas. Estamos trabalhando com a questão da inconstitucionalidade da lei nesse aspecto, sim, concretamente, mas nós estamos indo à base, discutindo todos os dias com as diversas padarias, né, reunindo, fazendo assembleia com os trabalhadores, colocando o problema que a reforma trabalhista traz, e no capítulo que trata especificamente do custeio do sindicato, né, para manter o sindicato, a conversa tem sido franca e aberta com o trabalhador. Tá. Olha, o sindicato tem essa importância, está de acordo? Ok. Então vai ter que encontrar uma forma para poder manter. Sim. Porque não tem outro caminho. Até porque eu só entendo um sindicato de trabalhador sendo dono do seu nariz, desculpe aqui a expressão, se ele for financiado e sustentado pelo trabalhador.
por uma concepção muito simples. Eu acho que quem paga manda. Sim, sim. Isso é, assim, muito objetivo. Então, nós, por exemplo, com os trabalhadores, a gente tem tido essa conversa muito franca e, felizmente, nós temos tido muita receptividade, chegando aí numa média de 80% a 85% de aprovação da categoria. Agora, Chiquinho, vocês fazem assembleia por empresa e a assembleia aprova por aclamação ou vocês pegam a assinatura, autorização expressa? Faz as duas coisas. Nós fazemos a assembleia. A assembleia trata, por exemplo, de um acordo que está sendo feito com a empresa sobre PLR, sobre isso ou sobre aquilo, ou trata especificamente da questão do custeio. Tá. E aí, quando ele, depois de esclarecido tudo, ele tem a opção de assinar ou não assinar, concordando ou não concordando com o desconto da contribuição. É nesse sentido que eu estou dizendo que dos que participam das assembleias, né, nós temos quase unanimidade, quase 100%. Que bom. E no total dá mais ou menos uma média de 80% a 85% de aprovação. Por quê? Porque tem gente que, em função dos horários, ou às vezes estão afastados por algum motivo, não participa das assembleias. Perfeito. Esse é um outro momento que você tem que voltar lá na empresa novamente e conversar individualmente com cada um deles. Aliás, quero observar aqui uma coisa. O legislador cometeu tantas falhas nessa reforma trabalhista, mas uma delas, por exemplo, era não perceber, era não saber que a forma de produzir no país vem mudando já há muito tempo e mudando muito. O que nós tínhamos um país do ponto de vista de produção industrial, ou seja, uma concentração dentro das indústrias, hoje há uma dispersão, porque a produção hoje se dá muito, a atividade de uma forma geral está muito em cima do comércio e serviço. Sim. Você imagine uma categoria como comerciários, se tiver que sair de loja em loja, onde tiver uma loja, coletando a assinatura de cada trabalhador, Franzinho, isso é uma irracionalidade, chega a ser uma irresponsabilidade uma coisa dessa. Perfeito, perfeito. Tem as dificuldades, por exemplo, vigilantes, frentistas também têm dificuldade parecida, né? O comércio é muito grande, tem mais de 12 milhões de comerciários, 10, 12 milhões de comerciários. Imagina você coletar 12 milhões de assinaturas num país continental, né, como é o caso do Brasil. Aí o legislador, ou ele decidiu por absoluta ignorância ou por maldade. Aí nós não sabemos exatamente por quê. Mas dada a composição ruim, aquele congresso, uma espécie de xepa de feira, já dá para imaginar por que se decidiu dessa forma. Eu queria ver... Pode falar, Chico. Desculpe, mas tem mais miopia. Desculpe aqui a minha... te cortar. Eu acho que a grande discussão em torno da reforma trabalhista deveria se dar, acima de tudo, em cima do que passou agora há pouco em relação ao seminário da UGT. Nós teríamos, legislador, se tivesse um pouco mais de visão, ele teria que estar discutindo quais seriam os impactos causados pela quarta revolução industrial. Sim. Qual é o impacto que isso traz ao trabalhador, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do salário. E aí sim, fazer uma reforma que proporcionasse o trabalhador a se qualificar para essa questão que nós vamos enfrentar agora. Para o positivo e não para o negativo. Correto. Tentar trazer, distribuir a miséria, precarizar cada vez mais. É você imaginar que um trabalho intermitente que desorganiza até a vida social de um trabalhador. Nós somos acostumados, Franzinho, a pagar nossas contas mensalmente. Água, luz, aluguel, mercado, mensalmente. Com o trabalho intermitente, eu vou passar o mês inteiro juntando moeda, trabalhando num canto, no outro, uma hora num canto, um dia no outro, uma semana no outro, juntando moeda para poder quitar minhas contas no final do mês. Como é que eu vou pagar o meu carnê? Isso é uma irracionalidade. É verdade. Aliás, sobre essa questão da qualificação da mão de obra, o Sistema S precisa ser cobrado, precisa ser suscitado, porque no dinheiro deles não foi mexido. Ele recebe 19 bilhões por ano e poderia investir maciçamente na qualificação, digamos assim, na reformatação da mão de obra, na requalificação da mão de obra, na reciclagem da mão de obra, para atender essa demanda dos novos tempos, porque a revolução tecnológica é inexorável. Não adianta. Quando vem, a avassaladora sai da frente. E o Sistema S
tem sido omisso. Aliás, o SCAF é muito bom de falar do sistema S para fazer propaganda política indireta para ele, eleitoral. Agora, ações efetivas, no sentido daquilo que o Chiquinho apontou e que eu estou falando aqui também, isso não se vê da parte dele. Chiquinho, nós temos um intervalo aqui, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino e Cultura, a CNTEC. Há uma mensagem, eu não sei se é uma reportagem, uma entrevista, eu não me lembro. Eu queria pedir que fosse rodado e depois a gente volta já com a Ariane Soares fazendo novas perguntas ao Chiquinho. Pode ser? Eu queria que você dissesse como é que está o mercado dos músicos hoje, se já houve evolução. Eu sei que ainda há muita precariedade, mas se melhorou dos últimos anos. Sim, nós estamos hoje fazendo um trabalho de levantamento de todos os problemas dos músicos, porque a categoria ficou solta, ficou largada, a instituição não representava, e hoje a gente vem organizando, reorganizando, reinventando a instituição, assumiu uma instituição com 100% de rejeição, e hoje a gente já tem 60% de aceitação por parte dos músicos e dos artistas. O que é necessário para a pessoa se tornar um músico profissional? Na realidade, ele precisa passar lá na Ordem dos Músicos do Brasil, fazer um exame com os maestros que tem. Se for um músico profissional já formado por faculdade, ele traz o diploma dele e já sai com a sua carteira. E os outros são avaliados pelos maestros mesmo. Agora, essa avaliação ela é prática e teórica ou só prática? Depende da técnica de cada um. Tem pessoas que são autodidatas, tem pessoas que leem partitura, outros não leem e por aí vai. Muito bem, nós vimos aí o alemão, né, Gerson, presidente da Ordem dos Músicos do Brasil. Importante que o Brasil é um país musical, né? Aqui tem músico bom em todo lado, né? Mas é preciso haver uma profissionalização e proteção à atividade profissional. Aliás, quero saudar aqui a Confederação, as federações filiadas, sindicatos e também os artistas que se uniram para impedir um massacre que haveria dia 24 ou dia 26, não me lembro, no Supremo, porque sob a falaciosa conversa fiada de que a arte é uma atividade livre, que não pode ser normatizada, eles vão acabar colocar na ilegalidade a lei que reconhece a função do artista. A Fernanda Montenegro, há muitos anos, disse numa entrevista o seguinte: antigamente, lá nas antigas, na carteira da artista estava escrito assim, profissão prostituta. Então eu pergunto aos legisladores e juristas se é isso que eles querem voltar esse tempo, que uma atriz que exerce dignamente a sua profissão tenha isso na sua carteira de trabalho. E os técnicos de som, os técnicos de iluminação, etc., iam todos rodar na mesma decisão. Felizmente suspenderam, mas pode voltar a qualquer momento. Eu queria aqui dizer ao Chiquinho que nós vamos chamar perguntas novamente para a Ariane Soares fazer aqui ao Chiquinho. Pode ser, Ariane? Vamos ter uma participação agora em áudio. Olha. Uma pergunta do Arthur Bueno de Camargo Júnior. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins de Limeira e também é vice-presidente da Confederação Nacional da categoria. Ele mandou um áudio, vamos ouvir agora a pergunta do Arthur. Olá, primeiramente eu gostaria de mandar um grande abraço aí para todos aí no programa, para todos que acompanham o programa. Um abraço especial aí para o nosso companheiro Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros aí de São Paulo. E eu queria aproveitar aí a experiência do Chiquinho e fazer uma pergunta para ele, né? Chiquinho, os trabalhadores organizados foram fundamentais, né, para as conquistas de direitos sociais no Brasil, principalmente após a redemocratização. No entanto, Chiquinho, isso na minha opinião, né, nós abandonamos um pouco a luta de classe, né? Nós passamos a fazer mais lutas por categorias e abandonamos um pouco a luta de classe, né? Na sua opinião, na sua avaliação,
como nós podemos retomar essa organização de base, a organização de lutas de classe, né? E num cenário como esse que nós vivemos hoje, né? Um cenário pós-reforma trabalhista, que veio realmente aí não só retirar direitos dos trabalhadores, mas também enfraquecer e muito, né, as organizações sindicais. Então essa é a minha pergunta, um forte abraço a todos aí no programa, um abraço. Bacana. Obrigado, Arthur. Ok, muito obrigado, um prazer enorme aqui te ouvir, e vou aqui dentro da minha forma de ver essa questão, é uma pergunta que necessitaria talvez aí de um seminário para poder respondê-la. Né? É uma tese, né? É uma tese, né? Então, mas eu acredito o seguinte, o movimento sindical, nós temos que, em algum momento, fazer, de certa forma, uma autocrítica. Eu acho que a nossa atuação, em que pese ter trazido grandes conquistas aos trabalhadores, mas nós pecamos em algumas outras, e eu tendo a concordar com você. Por exemplo, uma delas, e que eu considero extremamente importante, é não ter orientado os trabalhadores do peso e da importância que sempre teve o Congresso Nacional na vida dos trabalhadores. Ou seja, nós, em alguns momentos, Arthur, a gente acabou omitindo, de certa forma, a discussão política dentro dos sindicatos. Não transformar o sindicato numa correia de transmissão dos partidos políticos, etc. Não é isso que eu estou colocando. Mas nós teríamos minimamente, principalmente recentemente, a partir da criação das centrais sindicais, fazer o grande debate com os trabalhadores e colocar aos trabalhadores a importância que tem o voto dele. E, nesse sentido, eleger pessoas para o Congresso Nacional comprometido com as lutas dos trabalhadores. Por quê? O que nós temos hoje? Nós temos um Congresso que é extremamente insensível, né, aos trabalhadores, à sociedade de uma forma geral, aprova, por exemplo, uma questão como essa da reforma trabalhista, sem discutir com ninguém. Passou o trator, simplesmente. Passou o trator e ainda faltando com a verdade com a população. Dizendo que ia gerar milhões de empregos, etc, etc. Dizendo que a economia ia voltar a crescer, etc, etc. Dizendo que se o trabalhador almoçasse em meia hora, ele ia ter tempo para estudar, para ir passear, para ir com a família. Ora, isso não é isso é um atentado à nossa inteligência. Então eu acho que o mundo sindical faltou fazer essa discussão política, não, digamos, orientar o voto do trabalhador, dizer em quem ele deveria votar, mas deveria dizer a importância que tem o voto, o peso que tem o voto para um deputado, para um senador, um presidente da República e assim por diante. Eu comparo, se você me permitir, o voto quase como uma procuração que você passa para alguém falar e fazer em seu nome e em nome de sua família. Sim. E essa é a grande questão. Então, quando você vota num deputado, você está dando essa procuração para ele decidir, por exemplo, qual o tipo de educação que os seus filhos vão ter. Sim. Qual o tipo de saúde pública que a nossa família vai ter. Qual é o tipo de emprego, qual é o tipo de moradia, saneamento básico, transporte, segurança, esporte, cultura, lazer e assim por diante. Ou seja, o trabalhador ele tem que ter consciência disso, que o voto significa exatamente definição sobre essas políticas. Portanto, esta missão não pode ser confiada a qualquer um. Só pode ser confiado em uma pessoa que efetivamente tenhamos confiança mínima para que ele seja, de fato, o nosso representante. Então, eu acho que esse foi um dos erros cometidos, entre tantos outros. Mas há tempo. A vida segue, a vida continua e nós aprendemos também com nossos erros. Nós estamos prontos aqui. Acho que as centrais sindicais devem estar preparadas para reiniciar toda a nossa luta, todo o nosso debate e colocar realmente a agenda do trabalhador realmente em dia, no sentido de fazer com que ele continue a crescer. O trabalhador ele não precisa de muita coisa, ele quer um emprego digno e desse emprego poder, através do seu suor, manter a sua dignidade, manter a sua família e por aí afora. Esse é o mínimo
que nós do mundo sindical devemos lutar, devemos orientar nossos trabalhadores para essas conquistas. Perfeito. Chiquinho, eu queria aproveitar aqui e dizer que o nosso programa, este programa, passará sábado em Guarulhos, das 20h30 às 21h30, no canal 3 da NET, TV Comunitária de Guarulhos, então você será visto, depois há reprises lá, sempre outras reprises. Também em Brasília, toda terça das 18 às 19 horas, na TV Comunitária do Distrito Federal, canal 12 da NET. Aí tem um site também, tanto da TV de Brasília, quanto da TV de Guarulhos. Na agência sindical nós subimos depois no canal do YouTube e a gente divulga para que possibilite o maior número de acessos. Eu queria também mostrar um material recém-saído da gráfica, deixa eu desdobrar ele aqui para não ficar amassado, que é o jornal do Sintoresp, né? É o informativo do sindicato, que tem como slogan "A unidade nos fortalece", elas muito correto do informativo. E a manchete diz: convenção coletiva garante ganhos e direitos da categoria. Embaixo, o sindicato oferece 5 colônias de férias, fique sócio e utilize. E por fim, no rodapé, asseguramos pagamento de PPR no McDonald's. O que vem a ser isso? A Justiça homologou, vou ler aqui, acordo entre nosso sindicato e o McDonald's. Garantimos pagamento de PPR, participação nos programa de participação nos resultados, proporcional a ex-funcionários, de 5 de junho de 2012 a 5 de junho de 2015. O valor chega a 1.800, conquista, beneficia milhares. Portanto, se você é da base do Sintoresp, procure o sindicato, tem 7 regionais, Guarulhos, um monte de lugar, Osasco, etc., Santo Amaro, para ver se você faz jus a esse pagamento. E depois nós vamos falar um pouco mais a respeito desta publicação. Fomos lá da agência sindical que nós produzimos este material e espero que o povo tenha gostado. Ariane Soares, eu queria saber se tem mais perguntas ao Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros, hoje falando de sindicalismo e conquistas, mas o Chiquinho, como tem muito conhecimento, muita experiência política, a gente também aproveita para explorar ele um pouco mais. Pode ser? Podemos? Pergunta de Isabel Caos. Ela é diretora da UGT. Diz assim: nos últimos anos os sindicatos não conseguiram grandes conquistas que encantassem os trabalhadores e, por conta disso, eles procuraram as entidades mais por assistencialismo do que por ideologia. Fora isso, o movimento sindical tem sido atacado por diversas maneiras. Como você vê essa situação e como isso afeta a imagem e credibilidade de todos os sindicatos? As entidades precisam se reinventar com as mudanças na lei trabalhista? Como fazer isso? Olha, Isabel, eu quero mandar um grande abraço a você, a todo o setor comerciário, que são parceiros nossos aí do dia a dia, de luta, de sofrimento no dia a dia. Eu acho que nós temos aí acima de tudo, nós estamos sendo vítima de uma campanha difamatória muito grande, de alguns setores da imprensa, inclusive, que eu acho isso muito ruim, muito ruim. Há que se compreender que todos os segmentos da sociedade, você tem segmentos e pessoas boas, pessoas não muito boas, pessoas que cometem erros, outras nem tanto, e por aí vai. O que é certo é que chegou a vez do sindicalismo. Eu disse na fala anterior que o sindicalismo precisa realmente fazer uma autocrítica, precisa rediscutir um pouco aí o seu papel, digamos assim, neste momento de transformação no Brasil e no mundo. Sim. Então, qual é o nosso papel? Como é que nós vamos fazer? Os meios que nós utilizamos até hoje, talvez eles tenham sido suficientes para trazer algum ganho, alguma coisa aos trabalhadores. Até hoje, daqui para frente, nós vamos precisar fazer de uma outra forma. Por exemplo, eu citei agora há pouco a questão da indústria 4.0, né, que foi o tema do nosso seminário da UGT. A quarta revolução industrial traz grandes desafios para todos nós, não só para o trabalhador, que precisa realmente de uma outra qualificação profissional. Talvez o dirigente sindical também precisa passar por isso, por uma formação, um processo de formação político-sindical,
que traga a ele as condições necessárias para poder ter uma atuação junto à sua base e se fazer presente a ponto do trabalhador reconhecer no dirigente sindical e no sindicato um instrumento de luta, um instrumento de defensor dos seus direitos e assim por diante. Eu acho que as convenções coletivas e os acordos coletivos, eles têm variado muito de categoria para categoria. Nós tivemos aqui o exemplo dado agora há pouco dos condutores de veículos em São Paulo. Modestamente, a nossa convenção coletiva, ela não é uma convenção coletiva que deixa a desejar. Dentro do que é possível negociar, acho que a gente está conseguindo algumas negociações importantes. Isso varia muito de sindicato para sindicato e assim por diante. Acho que nós temos que ajustar, buscar realmente um novo caminho. Esse problema da reforma trabalhista, eu tenho certeza absoluta que nós vamos encontrar uma outra forma de corrigir essa situação. Volto a insistir, o legislador nesse sentido, o governo de uma forma geral, atuou de forma, digamos, até irresponsável do meu ponto de vista, porque tudo aquilo que foi prometido não aconteceu absolutamente nada. Aliás, tem acontecido ao contrário. É a precarização tomando conta realmente do mundo do trabalho. E isso nós temos que combater. Só será possível a partir do momento que a gente se reunir e discutir efetivamente quais são os próximos passos. Acho que daqui para trás serviu como história, está aí como história, é muito bom ler e tal, para que os erros cometidos no passado não venham a ser cometidos no futuro. Mas daqui para frente a história é outra. Eu prefiro trabalhar daqui por diante com essa realidade. Existe uma nova realidade, é dentro dela que o nosso sindicato vai atuar para encontrar caminhos e trazer ganhos para os trabalhadores. Perfeito. Chiquinho Pereira, o Edu me avisa que o tempo está acabando, mas eu queria falar rapidamente das eleições. Você tem 1 minuto para falar. Se você fosse um Chiquinho confeiteiro que trabalhasse numa padaria, numa doceria, e você visse esse cenário político e alguém viesse pedir o voto, me aponte o seu senso, que seria o senso comum, você escolheria um candidato, me aponte três qualidades de um candidato que te fariam votar em alguém que te pedisse o voto. Não, a primeira questão é saber o currículo do candidato, né? O que ele tem, a sua vida política significa o quê? Tá. Você faz o quê concretamente? Sim. A segunda, eu discutiria com ele quais são as possibilidades que eu tenho de acompanhá-lo no dia a dia. Certo. Quer dizer, o que ele faz no dia a dia. Daqui por diante eu vou lhe encontrar quando? Estou encontrando hoje que você está me pedindo voto, mas e amanhã? Sim. Onde é que eu vou te encontrar, meu amigo? Tá. E a terceira questão, concretamente, seria, então me diga um pouco aí o que você pensa dos principais problemas que os trabalhadores vivem no seu cotidiano. Sim. Problemas sobre a questão do emprego, sobre a saúde, sobre a moradia, sobre o transporte, enfim. Qual é o conhecimento que você tem e que justifique, por exemplo, eu votar em você? Então vamos fazer esse debate. É essa discussão que eu acho que o eleitor deveria estar fazendo com seus, digamos, pretensos candidatos que se apresentam agora na eleição. Aliás, eu vejo que esse é o grande momento. Acho que esse é um dos caminhos que o movimento sindical, respondendo um pouco a Isabel anteriormente, é uma das questões que o movimento sindical deveria fazer. Ir para a base, para os trabalhadores e discutir o Brasil. Não é discutir o que pode, o que não pode, limitar. Quer dizer, eu não posso discutir política com os trabalhadores? Que negócio é esse? Pois se não acontece absolutamente nada em volta dos trabalhadores, das pessoas de uma forma geral, para o bem ou para o mal, que não seja por uma decisão política. Ora, então essa tal de política ela é muito importante, então eu tenho que discuti-la. Perfeito. Chiquinho Pereira, muitíssimo obrigado. Nós já terminamos aqui, o tempo voa. O programa que abriu a série Sindicalismo e Conquistas, e a gente também passou pôs em debate aqui uma série de outros assuntos. O Chiquinho sempre com muita propriedade, com muita lucidez, expôs aqui seus pontos de vista, suas análises. Agradeço muito Chiquinho Pereira e dizer que este espaço, tanto aqui quanto na agência sindical, lá no Boletim do Trono, no site, etc., estarão sempre abertos às suas manifestações. Fique à vontade. Agradecer a Ariane Soares, a Sueli, o Edu, o Éder, a Gisele, que nos ajudaram a tocar o programa aqui hoje. E na próxima quinta-feira trataremos de Sindicalismo e Conquista no segundo programa da série.
Forte abraço, até a quinta-feira que vem. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical. O mundo do trabalho no ar.